Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, filha minha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita, que veio com Noemi, da casa de Moabe, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixai-me rebuscar espigas e juntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, pelo menos um pouco que esteve, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta o campo em que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os seus servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: vem me contar tudo quanto fizeste à sua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas águas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a recolher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-a, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade. E viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dos nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua sogra: Ruth, bem será, minha filha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz, para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos dê clareza no texto da Tua Palavra, nos faça entender a mensagem desse texto para nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das maiores dificuldades que nós temos como servos do Senhor é harmonizarmos duas doutrinas bíblicas. A primeira doutrina é a doutrina da soberania de Deus, e a segunda a qual me refiro é da responsabilidade humana. A nossa dificuldade nos leva a um debate onde analisamos primeiro a essência de Deus, que é ser soberano,
governar, ter o poder sobre absolutamente tudo. Mas, em segundo lugar, a Bíblia mostra o homem como sendo responsabilizado pelos seus atos. Por vezes, esse tema nos leva a um entrave prático em alguns momentos das nossas vidas. Esperamos em Deus, ou agiríamos assumindo totalmente a nossa responsabilidade sobre as nossas vidas. Deixe-me deixar mais claro o que eu estou me referindo aqui. Vejam, quando você tem um familiar doente, você apenas ora, confiando no Senhor que a cura virá, ou você leva ele ao médico? Ou então, o que você faz quando precisa de um trabalho? Você vai para a rua procurar, ou fica orando em casa, esperando que Deus abra a porta? Pode parecer que há uma tensão entre essas duas coisas, mas não há. Porque, na verdade, há uma confluência entre elas. O fato é que a Bíblia ensina tanto a responsabilidade dos homens no seu agir, como também a soberania de Deus que controla todas as coisas. Essa pseudotensão entre responsabilidade humana e soberania divina é na teologia aquilo que chamamos de antinômio. Um antinômio é quando há duas ideias que aparentemente são antagônicas, mas que na verdade, segundo as escrituras, elas andam em harmonia. Por exemplo, a dupla natureza de Cristo. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus, mas como consolidar isso? Essas duas ideias que são antagônicas. Ou, por exemplo, a doutrina da Trindade. Há apenas um Deus, mas ele subsiste em três pessoas. Então, ao lidarmos com o antinômio da responsabilidade humana e a soberania de Deus, podemos facilmente sermos tendenciosos e focarmos apenas em uma dessas verdades. Eu confio plenamente na soberania de Deus e não faço nada. Ou, por outro lado, eu assumo completamente a responsabilidade da minha vida nas minhas mãos e penso que tudo vai dar certo ou dar errado a partir da minha atitude. Nós podemos ser afoitos, irmãos, e pensarmos que tudo depende dos nossos esforços ou simplesmente orar e não fazermos nada. E assim seremos negligentes. O nosso texto de hoje irá nos ajudar a lidarmos com essa dicotomia. No nosso texto podemos ver que, enquanto o Senhor cuida de nós, Ele espera que a gente não fique parado. Veremos que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias e, inclusive, utiliza o nosso esforço para poder cuidar de nós. Primeiro, o texto nos mostra que devemos agir com responsabilidade diante das circunstâncias que estamos vivendo. Eu peço que vocês me acompanhem nos versículos 1 e 2. O texto diz o seguinte: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Bem, vale aqui lembrarmos das circunstâncias em que Ruth e Noemi tiveram esse diálogo, aquilo que vimos nas exposições anteriores. Nós devemos nos lembrar que no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, Elimeleque vai com a sua mulher, Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quileon, morar em Moabe. Eles saem da terra de Deus, de Israel, saem da cidade de Belém e vão ali para a terra de Moabe. Lá em Moabe, os seus filhos se casam com mulheres moabitas. Elimeleque, bem como seus dois filhos, morrem, deixando Noemi e as duas viúvas dos seus filhos, Noemi, Ruth, melhor dizendo, e Orfa. Noemi, ao saber que havia acabado a fome lá em Belém, ela então decide voltar para lá. E nesse contexto ela aconselha as suas duas noras a irem para casa dos seus pais, e lá se casarem com algum dos seus parentes e terem filhos. Orfa decide ir morar em Moabe, voltar para Moabe, enquanto Ruth, após fazer uma belíssima profissão de fé, lá no capítulo 1, versículo 16, ela decidiu ir com Noemi para Belém. Então elas chegam lá em Belém, é o que nós vemos lá no capítulo 1, versículo 19, onde havia comida, mas a comida não iria cair do céu. Elas precisavam se esforçar, correr atrás para conseguirem se alimentar. Então o versículo 1 do capítulo 2 começa com informação nova e um pouco solta. Tem um parente do finado Boaz, que é um homem de muitos bens. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Vejam, parece uma informação solta, mas na continuação do texto, nós veremos que não é uma informação nada solta. No versículo 2, vemos Ruth conversando com Noemi e se dispondo a trabalhar para buscar sustento, não apenas dela, Ruth, mas também para sua sogra Noemi. O texto diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer.
ela lhe disse: vai, minha filha. Bem, aquilo que ela se dispõe a fazer é ir trabalhar em um trabalho nada glamuroso. E no campo, apanhar espigas. Ao casar com um dos filhos de Elimeleque, certamente pôde experimentar uma situação de bonança por um tempo. Ela era uma mulher de casa, possivelmente, vivia bem, sustentada, mas isso não permitiu que ela se negasse de fazer um trabalho duro, irmãos. Ir lá no campo, pegar espigas caídas e carregar aquele peso, não seria nada fácil. E geralmente esse trabalho era assim: os homens iam na frente, os servos do dono do campo, fazendo o trabalho mais duro, que era cortar os feixes. Depois vinham as servas, as mulheres, seguindo esses homens e recolhendo os feixes cortados. Porém, elas nunca conseguiam recolher tudo. Sempre ficava alguma coisa pelo meio do caminho. Nosso trabalho nunca é perfeito, né? Sempre vai ficando alguma coisa. O homem, quando lava o carro, depois ele percebe: ih, rapaz, esqueci de lavar tal coisa, né? Ou então você está fazendo alguma coisa, a dona de casa que está lá faz uma boa faxina em casa e diz: esqueci de limpar tal lugar, não ficou bem limpo. Nosso trabalho nunca é perfeito. Nosso trabalho é sempre imperfeito. E é nesse contexto, então, que sobravam alguns milhos, algumas espigas ali no chão. E era esse pouco que ficava ali pelo caminho que mulheres como Ruth e outros estrangeiros que estivessem em Israel podiam pegar para si. Queridos, aqui nós vemos que Ruth não achou esse trabalho indigno. Aqui a gente não vê ela reclamando de ter que fazer esse tipo de trabalho. Ela poderia falar: Deus, vamos lá, eu larguei a minha terra, larguei os meus pais, larguei a possibilidade de casar para ter um homem me sustentando, e foi para isso que o Senhor me trouxe para cá? Para ficar pegando milho sozinha no meio do campo dos outros? É isso mesmo que o Senhor tem para mim, Deus? Não. Ela não perdeu seu tempo com murmuração ou autocomiseração, como nós muitas vezes fazemos, mas ela decidiu se dispor a trabalhar, e a trabalhar duro. Uma mulher no campo, sol a pino na cabeça, catando alguns milhos, não só para ela, mas para sua sogra. Isso nos mostra, irmãos, uma doutrina preciosa do período da Reforma: a dignidade de qualquer trabalho honesto. Muitas vezes nós achamos que a dignidade de um trabalho é só se for em um escritório fechado, com ar-condicionado, onde pessoas nos servem, nos chamam de doutor, nos chamam de chefe. Qualquer trabalho é digno. Todo trabalho é uma vocação santa que Deus nos dá. Mas também vemos que Ruth diz que iria trabalhar no campo do homem que iria favorecer ela. Essa expressão também pode ser entendida como: vou trabalhar diante daquele de quem eu achar graça, aquele que me favorecer, aquele que usar de graça comigo. No final das contas, irmãos, essa palavra favorecer, com a força no texto hebraico, Ruth está confiando que de alguma forma o Deus gracioso irá usar de graça com a vida dela, por meio da vida de alguém. Nos versículos 3 a 7, vemos Ruth chegando ao campo de Boaz, e o diálogo entre Boaz e o seu servo responsável pela colheita. E a conversa é justamente Ruth. E essa moça nova que está aqui? O texto diz o seguinte: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segradores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segradores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, ao chefe ali dos trabalhadores dele, né? De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: essa moça é moabita, que veio com Noemi na terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora, e está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Basicamente, vemos nesses versículos o seguinte: no versículo 3, vemos que Ruth foi trabalhar no campo de um homem chamado Boaz. Mais uma vez, a informação que aparece no versículo 1, aparece no versículo 3, um homem chamado Boaz. Nos versículos 4 a 5, vemos que quando o Boaz chega, ele saúda os seus segadores, que também o saúdam. Há uma pergunta, há uma saudação mútua aqui entre eles. E ele pergunta então para o servo responsável pela colheita sobre aquela moça. Ele nunca tinha visto aquela moça ali. Ele pergunta. E nos versículos 6 a 7, o servo de Boaz o responde
que ela era a mulher moabita que havia chegado com Noemi, que todo mundo conhecia a história dela. Lembram-se do capítulo 1, versículo 19? Todo mundo ficou sabendo da chegada de Noemi lá com uma moça moabita. Então ele disse, você se lembra daquela história da cidade? Que chegou Noemi junto com a mulher moabita? Então, essa mulher é aquela mulher moabita que veio com Noemi de lá. Então, o servo de Boaz também reconheceu que Ruth era uma mulher que trabalhava duro. É o que ele fala aí no finalzinho do versículo 7. Assim ela veio desde pela manhã até agora e está trabalhando. Ou seja, ela chegou lá cedinho e ela trabalhou o dia inteiro buscando alimento para si. Bem, irmãos, até aqui, especialmente no versículo 2, falamos sobre a nossa responsabilidade de trabalharmos duro. Mas eu quero que vocês saibam que não estou ensinando a teologia do faça a tua parte que eu te ajudarei. Ou então, Deus ajuda quem cedo madruga. Não, eu não estou ensinando sua responsabilidade humana. Eu não posso fazer isso, porque a Bíblia também ensina que a mão soberana de Deus está nos guiando a nossa história em tudo que acontece. A Bíblia mostra, irmãos, a soberania cuidadosa de Deus em nos sustentar. E é isso que vemos nesses versículos. Eu quero que você veja como Deus está orquestrando as coisas por meio da soberania. No versículo 2, vemos que o texto diz que Ruth foi atrás de um campo qualquer para poder ir trabalhar. Ela sai de casa, dizendo então para Noemi, olha, eu vou sair, onde eu conseguir trabalhar, eu vou trabalhar lá. E aí o versículo 3 usa de ironia. Vejam, o texto diz que, por casualidade, por acaso, do nada, ela chegou num lugar muito propício. Por acaso ela entrou em um lugar que pertencia a Boaz. O versículo 1 apresentou Boaz, e no versículo 3, vemos que o Senhor estava guiando Ruth para o campo, até Boaz. E o texto diz assim, né? Nossa, do nada, aconteceu dela entrar. Meus queridos, mas ao procurar um campo para trabalhar, vemos que não foi a casualidade que levou ela até ali. Foi o próprio Senhor. Para nós que confiamos em Deus, não existe acasos. Não existe casualidade. Em meio ao labor de Ruth, buscando alimento para ela e para sua sogra, o Senhor está dirigindo a vida dela de uma maneira que ela nem imaginava. Ela foi para o campo de um possível parente resgatador. Ela foi para um lugar onde ela poderia ser sustentada. Queridos, quantos de vocês podem dizer assim? Eu estava fazendo tal coisa e por casualidade aconteceu tal coisa. Queridos, eu estava cursando meu mestrado. Por acaso eu fui fazer uma disciplina e fui para minha sala de aula, assistindo uma aula com um cara, com tantos de colegas pastores, e eu volto. Eu não sabia ainda com quem eu estava dividindo o quarto. Eu só vi uma mala quando eu cheguei no quarto e deixei a minha mala lá e depois fui para a aula. E eu acabei que tinha um trabalho para fazer, estabeleci dupla com um colega, e quando eu cheguei no meu quarto do hotel, aquele colega com quem eu tinha feito trabalho era o mesmo com quem eu estava dividindo a sala, eu dividindo o trabalho. Por acaso, pastor Jonatas, por acaso, eu estou aqui hoje. Casualidade. Eu fui fazer o curso do Centro de Treinamento de Missões, lá em Recife, 2022. E por acaso eu dividi um quarto com um amigo antigo, um presbítero, que eu não tinha contato há muito tempo, não falava há muitos anos com ele. Mas então, eram quartos divididos em duplas, eu dividi o quarto com esse presbítero. E esse presbítero foi o responsável por unir eu e Marcela. Por casualidade. Não existe acaso, irmãos. Aquilo que nós julgamos ser o acaso, do nada, inesperado, é o Senhor. Sendo providente, nos conduzindo a nossa história, de um jeito que nós nem imaginamos. Nós não acreditamos em acaso. Nós acreditamos em um Deus que nos conduz em tudo o que acontece. Cada coisa. Nós nos esforçamos. Eu estava ali me esforçando, estudando, fazendo um curso, mas Deus estava, por acaso, conduzindo a minha vida. E eu quero que vocês percebam aqui a figura de Boaz. Até agora vimos algumas informações sobre esse homem.
O versículo 1 diz que ele era um homem de posses, um homem muito rico. Mas ao que parece, ele também era um homem piedoso, um homem gentil. E o versículo 4 nos mostra isso. O versículo 4 nos mostra que quando ele chega no seu campo, ele saúda os seus servos, invocando a bênção do Senhor sobre eles. E o que os seus servos fazem? Seu crente, vai para lá? Não. Esses homens respondem da mesma maneira. Deus te abençoe também. Que o Senhor lhe abençoe. Aqui é uma relação de trabalho. Salário está sendo pago. Horas de trabalho têm que ser feitas. Mas também é uma relação onde as pessoas se abençoam mutuamente. E, meus queridos, você pode saber muito sobre a sua piedade e sobre a piedade de outras pessoas ao observar a maneira como elas servem como elas tratam as pessoas que servem a ela. Como que você trata aquela pessoa que lhe serve lá no shopping? Como que você trata a pessoa que vai lá na sua casa fazer uma diária? Como que você trata as pessoas que lhe servem? As pessoas quem que você é chefe no trabalho? As pessoas que você tem, em certa medida, algum poder sobre elas? Será que é uma relação mútua? Um desejo mútuo de abençoar um ao outro? É o que acontece aqui no caso de Boaz. Então, quando avançamos para o versículo 7, o texto fala que Ruth foi rebuscar espigas no campo de Boaz. A lei de Moisés preconizava o cuidado para com os pobres. O que vemos lá em Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10, é o seguinte: quando também cegares a messe, ou seja, quando você for fazer a colheita do seu campo, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas recolherás da tua messe. Não rebuscarás. O que Ruth foi fazer? Rebuscar. E o texto está dizendo: não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. O que Ruth é? Pobre e estrangeira. E o texto termina dizendo: eu sou o Senhor, vosso Deus. Então Ruth foi pegar essas espigas que haviam sido recolhidas, que não haviam sido recolhidas ali naquela colheita. E ao estabelecer essa lei, o Senhor estava deixando claro algo de maneira muito objetiva para o seu povo. Sabe aquela terra que você tem, que você planta? Aquela terra não é sua. Porque eu estou dizendo, eu que sou o dono, estou dizendo, o que cair no chão você vai deixar para o pobre, você vai deixar para o órfão, você vai deixar para o estrangeiro. Deus está dizendo bem claro que Ele é o dono de tudo. E Ruth é uma estrangeira pobre que estava sendo beneficiada pela santa lei de Deus. Com isso, queridos, o Senhor está lembrando que Ele é o dono daquela terra. A terra de Belém. Toda a terra pertence a Ele. E lembrem-se, irmãos, como começa o livro de Ruth? Dizendo, no dia em que os juízes reinavam, governavam, aquele mesmo período em que o texto da palavra de Deus diz que cada um fazia o que achava melhor. Ruth poderia ir para a terra de um homem que não deixasse pobres ou estrangeiros entrar. Era um período em que cada um fazia o que queria. Mas pela providência do Senhor, ou melhor, por acaso, Ruth foi para um campo de um homem piedoso, que fazia com que a lei de Deus prevalecesse na sua terra. E ele estava seguindo ali Levítico 19, os versículos 9 e 10. E ela está protegida nesse campo. Porque lá há um homem que leva a sério a palavra de Deus. E essa é uma regra muito importante. Os filhos e a esposa são protegidos quando em uma casa há um homem que leva a sério a palavra de Deus. Uma igreja, ela é protegida quando há pastores e presbíteros que levam a sério a palavra de Deus. Pode estar uma confusão lá fora. Pode cada um fazer o que acha melhor. Mas a nossa casa, a lei de Deus tem que reinar. E esse lugar se tornará um lugar seguro. Na nossa igreja, a lei de Deus tem que reinar. E a nossa igreja se tornará um lugar seguro. Dos versículos 8 a 13, vemos um diálogo entre Boaz e Ruth. Vejam comigo. Os versículos 8 e 9, vemos a descrição da bondade de Boaz com Ruth. Vejam comigo, o texto diz:
Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vais a vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Queridos, vemos aqui que ele estava disposto a fazer mais do que a lei obrigava a fazer ao estrangeiro. A regra é: caiu no chão, deixa no chão, para que o pobre fosse lá e pudesse pegar. Segundo a lei de Moisés, Ruth poderia ali ir buscar na colheita de Boaz. Mas ele vai falando ainda mais. Ele fala que ela podia também tomar água. Versículo 9. Olha, não pegue só os grãos que caírem no chão. Bebe um pouco de água também. E mais, ela poderia utilizar um pouco de vinho para comer o pão. É o que diz no versículo 14. Ou seja, Boaz está dando para ela muito mais do que a lei exigia. Muito mais do que a lei exigia. E essa é uma boa marca de piedade nas nossas vidas. Queridos, será que nós fazemos apenas as exigências do Senhor, resmungando, ou nos alegramos, tanto no espírito da lei de Deus, que Ele nos dá, que estamos dispostos a irmos para além da lei? A palavra de Deus nos ensina a contribuirmos, a devolvermos o nosso dízimo. Mas será que nós conseguimos, na medida das nossas possibilidades, sermos voluntariosos e darmos ofertas ao Senhor? Oferta para missões, oferta para um seminarista. Será que nós conseguimos ir para além da lei? Ou então, a Bíblia diz que eu tenho que estar na igreja no dia do Senhor, é o quarto mandamento. Mas será que eu consigo vir nas quartas para a reunião de oração? Será que você anda só na regrinha? Ou será que você consegue ir para além da lei? Esse bicho está perturbador de Israel aí, viu? Olha, foi embora agora. Mandou o pastor falar com ele. Será que nós conseguimos ir para além da lei, queridos? Será que nós conseguimos andar uma segunda milha? Sermos generosos? Ou será que nós queremos apenas a letra? Apenas o número exato? Tanto, vírgula, tanto. Ou nós queremos ser generosos? Bem, aqui eu não estou falando de criarmos regras para além daquelas estabelecidas pelo Senhor. Quantos passos eu posso dar no dia do Senhor? Coisas desse tipo. Não estou falando sobre isso não, irmãos. Mas também Boaz está demonstrando que o seu coração é gracioso para com aquela mulher que não merecia a bondade dele. Será que nós somos graciosos? Não só cumprimos regras, cumprimos leis e normas, mas é ser gracioso, ser bondoso, porque Deus é bom e nós também podemos ser bondosos. No versículo 9, vemos que os servos de Boaz não foram perversos com Ruth. Versículo 9, na sua segunda parte, diz o seguinte: não deem ordem aos servos para que não te toquem. Boaz não apenas deu comida para Ruth, deu água, um pouco de vinho, mas deu proteção para ela. Imagine, irmãos, que eles estão no meio do campo, vários homens e uma mulher sem ter ninguém para proteger ela. Absolutamente ninguém. A possibilidade dessa mulher ser violada é absurda. Mas o Senhor, por acaso, em sua providência, estava cuidando de Ruth. Os servos de Boaz, também bondosos, seguiam um bom exemplo do seu Senhor e não fizeram nenhum mal para uma mulher desprotegida. No versículo 10, vemos que Ruth sabia que era uma mulher, uma mera estrangeira, e que não tinha direito a nada a respeito do favor concedido por Boaz. E nós vemos como Ruth era uma mulher humilde. Versículo 10 diz o seguinte: então ela, Ruth, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Por isso, ela questiona para Boaz o motivo pelo qual ele estava sendo tão generoso. Porque é o seguinte, irmãos, quando a esmola é demais, tanto desconfia, né? O que esse cidadão está arrumando? Eu sou grato, mas tem alguma coisa estranha aí, né? Então, no versículo 11, Boaz explica o motivo pelo qual ele estava sendo generoso com ela. E aqui eu quero que vocês fiquem atentos.
Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: por que Boaz está sendo generoso com Ruth? Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido. E como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Irmãos, os motivos para Boaz ser tão generoso com Ruth, em primeiro lugar, é porque ele sabia o bem que ela havia feito para sua sogra. Em segundo lugar, a forma como ela abandonou os seus familiares, a terra de Moabe, a sua terra, o seu antigo Deus, para servir o Deus de Israel. Enfim, o que interessou Boaz em relação a Ruth foi a história de fé e piedade dela. Ele viu uma mulher piedosa e aquilo saltou aos olhos dele. Ele é um homem interessado, irmãos, na piedade da mulher. A mulher demonstrou a sua piedade. E ele também, sendo piedoso, eles se encontraram. Mas aqui é uma grande lição, especialmente para os homens. Mas por que não também para as moças que desejam se casar? Homem solteiro, o que você busca primariamente em uma mulher? O que chama a atenção em uma mulher quando você olha para ela? Será que é a bondade dela? Ela é uma mulher bondosa. Ou então, ela é uma mulher que abandona os seus ídolos do coração e serve ao Senhor. O que te impressiona em um homem? O que te impressiona em uma mulher? Será que é prioritariamente o amor a Deus, a piedade, o desejo de servir ao Senhor? Isso é que deveria chamar mais a nossa atenção, irmãos. E principalmente os homens. Somos tão enganados por aquilo que vemos, quando nós deveríamos ver a piedade de uma mulher. A maior beleza que uma mulher ou um homem pode ter é você olhar para a pessoa e ver piedade, ver Cristo na vida daquela pessoa. No versículo 12, vemos que Boaz entende que ela será cuidada por Deus pelo fato de que ela havia buscado refúgio no Senhor. Ele fala o seguinte: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Ou seja, eu tenho certeza que o Senhor vai retribuir a sua piedade. E Deus geralmente abençoa quem é piedoso. Ele está dizendo: isso que eu estou fazendo é bondade de Deus com você. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ainda mais. Porque você não foi buscar abrigo debaixo do Deus de Moabe. Você foi buscar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel, do verdadeiro Deus. E então no versículo 13, vemos que Ruth fica muito grata por receber tal benefício de Boaz. Ela fica impressionada, porque ela não era nem mesmo serva de Boaz. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então no versículo 14, vemos a descrição de uma cena gloriosa. Eu quero propor que o versículo 14 é o ponto alto aqui desse texto. Vejam comigo o que é dito aqui no versículo 14. A hora de comer, quando todo mundo para, né? Cada um vai sentar, comer um pouquinho, dar aquela parada. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Aqui, mais uma vez, Boaz age com graça na vida de Ruth. Queridos, no versículo 14, vemos Ruth sendo convidada para se assentar, para se alimentar junto com Boaz e os seus servos. E nós devemos lembrar a importância das refeições do contexto do antigo, do Oriente Antigo. Sentar alguém na mesa para comer era sinal de comunhão. Até hoje é assim. Você não leva qualquer pessoa na sua casa para se assentar na sua mesa. E Boaz está disposto a pegar essa viúva estrangeira, que teria acesso apenas a um pouco da vida social de Israel, alguns milhos, algumas coisas que caíam ali no chão, e ele está rompendo barreira. Boaz está rompendo uma barreira étnica, queridos.
ela era de outra origem, mas naquele momento ela se tornou parte do povo de Deus. E sejamos francos, como que nós recebemos na nossa igreja pessoas de um tipo bem diferente dos nossos? Como que recebemos pessoas negras? Como que recebemos pessoas que fugiram do seu país? Se chegassem pessoas que fugiram da Venezuela aqui, o que faríamos? O que nós faríamos quando as pessoas desfavorecidas chegam perto da gente? Nós somos generosos, acolhedores. Meus queridos, e mais. Ele é um homem que chama aquela estrangeira para comer pão e vinho na mesa dele, junto com seus servos. Quem que você está se lembrando? Vamos continuar, a gente vai chegar nesse ponto ainda. Nos versículos 15 e 16, Boaz manda os seus servos fazerem ainda mais por Ruth, por causa da história dela. Boaz manda os seus servos deixarem cair mais espigas para que Ruth pudesse recolher. O texto diz o seguinte, versículo 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, mesma expressão utilizada lá em Levítico 19, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que apanhem. Não a repreendais. Ou seja, sempre vai cair alguma coisa, né? Mas deixa cair mais um pouquinho. Ajuda ela mais um pouquinho. E ao acabar o dia de trabalho, Ruth tinha trabalhado muito. Além disso, tinha recebido uma ajuda extra dos servos de Boaz. Talvez a gente imagine aquela mulher, aquele tanto de comida, achando que conseguiu pegar um bocado de coisa. Nossa, como eu me dei bem hoje. E aí passa os segadores de Boaz, olham para ele, ele dá aquela piscada de olho. A gente conseguiu fazer algo certo. Então no versículo 17 o texto diz: esteve ela apanhando naquele campo até tarde. De manhã cedo até tarde, aquela mulher trabalhando duro ali. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. É isso, né? Uma efa de cevada. Meus irmãos, isso aqui é um saco com aproximadamente 13 quilos de comida. Muita coisa. Ela botou tudo no lombo e carregou. E mesmo com a facilidade gerada pelos servos de Boaz, Ruth não deixou de ser diligente com o trabalho dela. Ela fez o seu melhor, colhendo o máximo que ela podia, irmãos. Será que aqui Ruth era tão boba que não estava percebendo que o negócio estava caindo muito? Será que ela não percebeu que Boaz estava sendo muito generoso com ela? E mesmo assim, aquela mulher não perdeu a oportunidade. Ela trabalhou duro. E aqui é uma lição importante para a gente. Muitas vezes a igreja nos ajuda em momentos difíceis. Muitas vezes o Estado nos ajuda em momentos difíceis. Mas o nosso papel não é ficar só esperando que alguém nos sustente. Não é esperar que a igreja dê pra gente. Lá naquela terra tem um homem que vai deixando comida cair. Vai lá. Lá naquela igreja, dão cesta básica, vai lá. Não. A igreja vai dar a cesta básica, mas você vai trabalhar duro. De manhã cedo até a noite, aquela mulher trabalhou incansavelmente. Incansavelmente. Então, ter o apoio da igreja, do governo, seja de quem for, não é motivo para sermos preguiçosos. Deus nos abençoa por meio de algum dinheiro que vem do governo. Deus nos abençoa por meio da igreja que nos ampara de alguma forma. Mas nós continuamos trabalhando duro. E então, queridos, nos versículos 18 e 23, parte final, é a última cena. Percebam que aqui eu estou dividindo o nosso texto em cenas. O episódio de Noemi e Ruth conversando, depois tem um episódio de Ruth conversando com Boaz, depois Ruth conversando com os segadores, e aqui a última cena. A última cena é a volta de Ruth para casa. Os versículos 18 e 19, vemos que foi com muita comida que Ruth chegou em casa e Noemi ficou surpresa. E quando ela viu aquele tanto de comida, ela começou a bendizer aquele que havia acolhido Ruth. O versículo 18 diz o seguinte: tomou aquilo que ela havia colhido e veio à cidade. E viu a sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra:
onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Noemi perguntou para Ruth onde ela havia ido trabalhar. Na cabeça de Noemi, Ruth só tinha pegado aquilo que havia sobrado. Olha, a lei é, você vai lá e pega do que sobra, do que cai no chão. E na cabeça dela é, nossa, como é que tem tanta comida? Ela está espantada com a terra que havia sobrado tanta comida. Então no versículo 19, Ruth responde para sua sogra que havia trabalhado no campo de um homem chamado Boaz. Até então, Ruth não sabe absolutamente nada sobre esse homem. Então lhe disse a sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. E disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então no versículo 20, Noemi fala a Ruth, bendizendo ao Senhor. Então Noemi disse à sua sogra: bendito seja ele do Senhor. E ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos resgatadores. Queridos, o que está acontecendo aqui é uma mudança em Noemi. Vocês se lembram como é que acabou o capítulo 1? Não me chame mais Noemi, me chame Mara, me chame de mulher amarga. Mas essa mulher está acabando aqui, esse texto, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom, Ele é benevolente. E ela passa a glorificar a Deus. O Senhor também estava restaurando a sorte de Noemi. Talvez o Senhor restaurou a sorte dela e ela pôde ficar como quem sonha. Talvez a boca dela se encheu de riso. E ela começou a ver a bondade de Deus. E Noemi reconhece a benevolência de Deus para com elas. Aqui é uma daquelas palavras que tem uma beleza no texto hebraico. Essa palavra benevolência no hebraico é a palavra hesed, que no Antigo Testamento aparece 250 vezes. E ela é uma palavra que mostra que Deus é fiel às suas promessas ao povo do pacto. Ela é sempre uma expressão da relação graciosa de Deus para com o povo do pacto. A benevolência de Deus. E essa é uma palavra que se repete várias vezes aqui no livro de Ruth. Deus não estava apenas provendo, melhor dizendo, materialmente Ruth e Noemi, mas Deus está lidando com o coração de Noemi. E no versículo 20, vemos ainda que Boaz não era apenas um homem rico, generoso, piedoso, mas além disso ele é um resgatador, um goel, é a expressão hebraica. Ou seja, ele poderia ajudar muito mais do que com comida, porque ele era um resgatador delas. Ele tem uma posição especial diante da lei do Senhor para fazer algo ainda maior em relação a elas duas. E é o que veremos no próximo capítulo, se Deus permitir, quando chegarmos no capítulo 3. O que é esse goel? O que é esse resgatador? Meus irmãos, a soberania de Deus se mostra preparando ali o futuro de Ruth, Noemi. Mas não só isso. Ruth chegar por acaso na terra de Boaz, vem caminhando na história até chegar em nós. Porque é desse casamento que nasce o rei Davi, dessa união, anos depois, é dessa união que vem o Messias. Entenda, o que Deus está fazendo aqui não é só dizendo como Deus é bom com Noemi, como Deus é bom com Ruth. Não. Como Deus é bom conosco. Como Deus, Ele tem um resgatador para o seu povo. O resgatador ao qual Noemi se refere não é só o resgatador delas duas. É o nosso resgatador que está sendo preparado aqui. E então, queridos, versículo 21, Ruth conta para Noemi que como Boaz lhe foi favorável. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Ou seja, com essa fala, Boaz disse para Ruth que elas teriam garantia de comida por um bom tempo, até o final da cega. Pode ficar tranquilo, porque durante um bom tempo, quando tiver comida aqui, vai ter comida para vocês. Então, no versículo 22, Noemi orienta
ela a permanecer firme lá no campo de Boaz. Disse Noemi à sua nora: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. O que ela está dizendo? Tempo dos juízes, minha filha. Aqui, se você for para um campo errado, vão violentar você. Continua lá. Mas algo que também chama a atenção na beleza aqui de Ruth é que há uma expressão utilizada lá no Nordeste, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu tenho um pouco, eu quero saber dos meus interesses. Meus irmãos, Ruth poderia se preocupar só com ela. Aquela mulher não é mãe dela. Deixa aquela mulher lá. Mas ela está cuidando daquela mulher. Nunca, queridos, nós temos tão pouco que nós não conseguimos compartilhar com alguém. Essa mulher aqui, dentro do contexto da lei, ela está mendigando. É quase isso. Do pouco que ela conseguiu, do tanto que ela conseguiu, ela não guardou só para ela. Ela dividiu. Ela sustentou uma mulher que estava saindo de uma condição de amargura. Então, no versículo 23, vemos que aquele futuro sombrio do último capítulo, do capítulo 1, dá lugar a um momento de esperança no final do capítulo 2. Assim, passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra, como ela prometeu. Meus queridos, como de costume, eu quero trazer aplicações para as nossas vidas diante dessa narrativa. A primeira aplicação que eu tenho para nós é que somos responsáveis diante de Deus por agir de acordo com tudo aquilo que Ele nos dá as mãos para fazer. O texto nos fala que naquela condição de dificuldade, Ruth trabalhou o dia inteiro. Ela trabalhou duro, mesmo após encontrar alguém para lhe favorecer, que foi Boaz. Alguém está ajudando não significa parar de trabalhar. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós não podemos nos acomodar porque tem alguém nos ajudando. Se alguém nos ajuda, glorificado seja o Senhor. Eu vou trabalhar fortemente. Não é falta de fé, irmãos, buscar o trabalho. Pelo contrário, se você tem fé que Deus vai sustentar a sua vida, você tem que mostrar que essa fé é verdadeira por meio de obras. Lembram-se daquilo que Tiago ensina lá no capítulo 2, versículo 17 da sua carta? A fé, se não tiver obras, por si só ela está morta. Não adianta você só dizer que tem fé em Deus, orar, Senhor, faz isso. Senhor, faz isso. Você precisa agir também. Algumas moças já me perguntaram, pastor, não estou achando marido aqui na igreja. Não estou encontrando ninguém. Eu disse, minha filha, quem não é visto não é lembrado. Vai em outra igreja. Vai lá num culto. Vai no encontro de jovens. Vai, não fica parado esperando cair do céu, não. Se movimenta. Isso se dá a tudo na vida, irmãos. A gente não pode só orar e esperar cair do céu. A gente ajoelha o chão, bota o joelho no chão, levanta e vamos lá. Vamos tocar o barco. E é assim o trabalho da igreja, por exemplo. Nós não podemos, como igreja, apenas orar ao Senhor. Senhor, manda pessoas. Senhor, muda a minha igreja. Nós oramos, nos levantamos e trabalhamos duro para que possamos ver na nossa igreja aquilo que queremos ver. E assim é a nossa vida em tudo que fazemos. O Senhor espera que trabalhemos duro. Deus nunca chamou nenhum preguiçoso. Você já viu Jesus chamando alguém que eu estou ali sem fazer nada? Ele chamou gente que estava trabalhando. Deus não trabalha com preguiçoso. E nós nunca podemos justificar na soberania de Deus uma acomodação que nos leve a esperar que alguma coisa caia do céu, irmãos. O Senhor Deus espera que nós, seu povo, sejamos diligentes e esforçados em tudo o que fazemos. Também nós não devemos achar que há algum tipo de trabalho que é humilhante. É muito comum a pessoa que trabalhou no lugar, que ganhava tanto, que tinha tal conforto e perdeu aquele emprego. Eu? Não, trabalhei em tal lugar, não me humilho não. Não, para trabalhar com isso eu não quero não. Irmãos, todo trabalho é digno. Só estudar. Nossos jovens aqui, vestibulandos, não trabalho não, só estudo. É digno.
Continue estudando. E estude muito. Seja o melhor estudante da sua turma. Ou então, uma irmã diz, pastor, eu só cuido de casa. Meu irmão, só Deus sabe quanto que você trabalha. Você trabalha duro. E faça o melhor na sua casa. Deixe a sua casa mais cheirosa possível. Faça a melhor comida que você puder para sua família. Trabalhe duro, porque Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe agraciar. E se você está desempregado, você tem um trabalho. Seu trabalho é buscar trabalho. Todo dia. Bate num lugar, bate em outro. Se movimenta. Para que Deus então abra as portas para que você trabalhe. Deus espera que nas situações diversas em que Ele nos coloca nessa vida, que nós não fiquemos acomodados, esperando apenas confiados na boa mão e providência dEle. E nós temos como exemplo de um homem que trabalha o nosso próprio Redentor. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, ao descrever aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar, descreve dessa forma: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Cristo teve um penoso trabalho na cruz do Calvário. Ele trabalhou muito. E é por isso, então, que nós devemos olhar para Cristo como um padrão. Como um padrão de alguém que trabalhou muito. Não de alguém apenas que orava, mas que submetia à vontade do Pai, que ia trabalhar duro. Então, o nosso primeiro ponto é esse. A soberania de Deus não anula em nada a sua responsabilidade. Vá em frente. Se esforce. Busque. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que somos responsáveis por sermos generosos em relação aos outros com aquilo que Deus já nos deu. Vemos no nosso texto como Ruth foi generosa com a sua sogra Noemi. Não sabemos se Noemi ainda tinha capacidade para trabalhar, não sabemos a idade dela. Mas Ruth demonstrou que tinha forças para trabalhar por ela e por sua sogra. Ruth prometeu que seria por sua sogra. Lembram-se lá no capítulo 1? Ela disse que eu vou com você onde você estiver. E ela está aqui cumprindo a sua palavra. Ela tem pouco, mas não pouco que não possa dividir. E sempre podemos ajudar quem precisa, irmãos. Sempre nós podemos agir com benevolência, assim como Deus age conosco. Hesed, um amor benevolente, com bondade. Vejam como Paulo põe esses termos lá em Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Nós podemos pensar, olha, o contrário de roubar é deixar de roubar. Não é isso? Não, não é isso. O contrário de roubar, segundo Paulo, é antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O contrário de roubar é ajudar o necessitado. É que eu não tiro do outro, mas eu tiro de mim para ajudar o outro. E todos nós, irmãos, devemos estar atentos a isso. A sermos misericordiosos com aqueles que precisam, a cuidarmos daqueles que precisam, especialmente quando eles são nossos. Quantas vezes nós somos omissos em relação a familiares nossos, em relação a irmãos da igreja. Meus queridos, se uma mulher que estava rebuscando em um campo foi capaz de levar alimento para sua sogra amargurada, nós podemos também ajudar aqueles que precisam no nosso meio, ajudar os nossos familiares. Isso mostra o nosso bom testemunho. Lembram-se que foi que chamou a atenção em Boaz em relação a Ruth? Como você cuidou da tua sogra. E sabe o que vai chamar a atenção dos descrentes em relação a você? Como você cuida dos necessitados também. Essa era uma das coisas que chamava a atenção na pessoa de Cristo. É verdade que alguns foram a eles apenas por causa do pão. Mas as pessoas podiam ver como que aquele Senhor era misericordioso. Enquanto os mestres da lei dos seus dias queriam tirar o dinheiro das pessoas, Jesus estava dando alimento para as pessoas. Ele sustentava as pessoas. E nós somos chamados a isso. A sempre sermos misericordiosos e agirmos com bondade. A terceira aplicação que eu tenho para nós
é que até mesmo coisas que aparentemente são casuais são orquestradas pelo Senhor. Vimos no versículo 3 que, por casualidade, Ruth foi parar no campo de Boaz. Isso mostra, irmãos, que a providência de Deus é o que conduz a nossa vida. E eu espero que isso conforte o seu coração. Porque o Senhor sabe a dificuldade que você tem enfrentado. Não tem casualidade na sua vida. Não é por acaso aconteceu tal coisa. Ei, rapaz, deu errado. Não. Há um Deus bondoso que cuida de você. Que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. É um Senhor tão bom que veio à terra e morreu na cruz do Calvário por você. Ele sabe do seu sofrimento calado. Ele sabe o que você carrega no seu coração. Ele vê cada lágrima que você derrama. Ele conheceu a dor de Ruth. É esse mesmo que conhece a sua dor. E acredite, ele trabalha nos bastidores. Ele está agindo de uma maneira que você nem imagina. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou gloriosamente, irmãos, sobre a providência de Deus. Lembram-se de Mateus 6, versículos 25 a 34? O Senhor nos ensina a não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas confiarmos na boa providência de Deus. É o Senhor que vem preparando as condições para a sua vida. Não precisamos escolher entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, porque tudo vem da mão dele. Mas precisamos nos dispor. Se você chegou aonde chegou, é porque o Senhor te deu força, inteligência, habilidade, oportunidade, persistência e saúde. É possível que alguns irmãos aqui tenham se destacado no trabalho, tenham se desenvolvido bem, tenham feito um bom pé de meia, ganhem bem na aposentadoria. Não foi por acaso que você conseguiu tudo isso. Não foi por você, mas foi pela bondade de Deus. Deus é aquele que acolhe os necessitados, mas também Deus é aquele que providencia para que portas sejam abertas. O mesmo Deus que, por acaso, fez com que eu ficasse no mesmo quarto que um outro pastor que me trouxe para cá. O mesmo Deus que, por acaso, me fez ficar em um quarto e tinha um irmão interessado em casar uma irmã da igreja dele. É o mesmo Deus que, aparentemente, por acaso, está conduzindo a sua história. Você vai pensar que é por acaso, mas é o sábio historiador, aquele que escreve todos os nossos dias antes que houvesse qualquer um deles. É ele que está conduzindo a nossa história. E apesar de agirmos com responsabilidade, devemos saber que nada vem da nossa mão. Eu chamo você a contar com a benevolência do Senhor da aliança. Você está preocupado com o seu futuro? Pastor, 2025 eu não sei o que vai acontecer. Eu também não sei. Mas lembre-se da palavra do seu Senhor. Não ande ansioso de coisa alguma. Apenas confie na benevolência do Senhor que governa todas as coisas. Tal como Ruth e Noemi, podemos passar por momentos de escassez, mas podemos confiar na providência do Deus, sendo diligente e fazendo o que Ele der nas nossas mãos. Você tem dúvidas de que Deus vai cuidar de você? Diz, mas será, pastor? Olhe para a cruz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, será que vai poupar esforços para que a sua história seja bem conduzida? Para que tudo sirva para o seu bem? Meus queridos, se você quer ver a benevolência de Deus, olhe para a cruz e você vai ver como Ele é benevolente. A minha quarta e última aplicação. Lembram-se? O Antigo Testamento não é um emaranhado de historinha, mas são histórias que se conectam com a grande história. E a história de Cristo. O Antigo Testamento fala sobre Ele, sobre o nosso Redentor. E aqui, Boaz, Noemi, Ruth, é um pano de fundo de uma história maior.
Aqui nesse texto, Boaz serve como uma pequena prévia de um homem muito melhor que viria um dia. Alguém que prestaria atenção naqueles que não faziam parte da família de Deus. Mal conhecemos Boaz, mas algumas coisas ficam claras aqui para nós. Ele é um exemplo de uma pessoa misericordiosa, piedoso, manso, cuidadoso e alguém que é reconhecido e amado pelos seus servos. Quem será que nós estamos falando? E ele está sempre pronto para ajudar aqueles que estão em necessidade. Quem você se lembra quando nós vemos essas qualidades? Certamente do Senhor Jesus. Jesus, ele não é o dono apenas de um campo, mas ele é o rei de toda a terra. Todo o campo da terra pertence a ele. Não uma parte em Belém, mas toda a terra pertence a ele. E ele se importa com quem não tem nada. Ele é piedoso. Ele cumpriu na inteireza a lei do Senhor. Em tempos em que cada um fazia o que queria, em que César fazia o que queria, a lei do Senhor habitava no coração daquele homem. Ele andou de maneira íntegra. Ele é o Senhor que é amado e respeitado pelos seus servos. A reciprocidade entre Boaz e os seus servos mostra uma reciprocidade entre nós e o nosso Senhor. Ele é aquele que respeita e protege estrangeiros que não fazem parte do seu povo. E nós éramos estrangeiros. Nós não éramos parte desse povo, mas fomos enxertados. Ele nos acolheu, nos protegeu e nos deu um lugar à sua mesa. Ele nos chamou e nos ofereceu duas coisas: o pão e o vinho. Ele nos mostra que na mesa dele nós sempre seremos saciados. Nunca faltará. Não é a provisão até a final da colheita. É a provisão todos os dias, até o fim do mundo. Eis que todos os dias estarei convosco. E meus queridos, ele continua dizendo: você que não pertence a esse povo, venha, eu vou proteger você. Eu vou dar alimento para você. Eu vou dar de uma água para você, como Boaz ofereceu para Ruth, que vai matar a sua sede. Você nunca mais voltará a ter sede. Aquele que bebe do meu sangue e que come da minha carne, jamais voltará a ter fome. Ele é aquele que nos sacia e ele lhe chama: venha para o meu campo, venha para o meio dos meus servos e se assente na mesa com eles. E eu preciso falar com você que está aqui nessa noite, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje o seu Goel, o seu resgatador, Jesus Cristo, abre as portas do campo dele para que você entre nesse lugar. E saiba que ele não lhe trouxe aqui essa noite por acaso, por coincidência. Ele lhe trouxe aqui essa noite e ele lhe chama a se arrepender dos seus pecados. Ele lhe chama a reconhecer que você é indigno, tal como Ruth fez. Se render aos pés do resgatador e dizer: eu não mereço a sua bondade. Se renda aos pés do descendente de Boaz. Se renda aos pés do descendente de Ruth. E ele vai te chamar para que depois de um momento de trabalho doloroso, você tenha descanso nele. Para que você se assente na mesa dele. E então, você vai ter a provisão do pão. Você vai ter o vinho. Não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Renda-se a Cristo nessa noite. Entre no campo desse bom resgatador e você vai encontrar paz para sua alma. Ainda que você chegue vazio, tal como Ruth chegou em Belém, você vai conhecer do pão vivo que desceu dos céus. Que o Senhor transforme corações nessa noite. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela história da redenção, porque o Senhor nos faz ver a glória do Evangelho de Cristo
nas páginas da antiga aliança. Ô Senhor, nos perdoa por acharmos que a nossa vida está ao léu, esquecermos que não existem acasos na nossa vida, que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Nos ajuda a confiar no Senhor. Nos ajuda a saber que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, não foi por acaso. Foi porque o Senhor tinha coisas para falar conosco. Ô Pai, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa alma. Se algum estrangeiro que chegou aqui nessa noite, alguém que não conhece o Deus que se revelou na pessoa de Cristo, que eles possam nessa noite, Senhor, se render aos teus pés. Que eles possam nessa noite querer se assentar na sua mesa, que o coração deles aspire pelo pão que o Senhor oferece, pelo vinho que o Senhor oferece. E que eles queiram, em toda a eternidade, ter essa mesa preparada, descrita no Salmo 23. Uma mesa preparada na presença dos meus adversários. Abençoa cada um dos irmãos e aqueles que não te conhecem aqui nessa noite. Que eles entrem no teu campo. Que eles entrem no meio do teu povo. Que eles vejam que não são merecedores e glorifiquem o teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.